dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje, dia do Senhor, escola bíblica dominical, não poderia faltar a nossa escola bíblica dominical de todos os domingos, né? E hoje, com uma bênção maravilhosa, nós teremos logo após o nosso estudo aqui, a escola dominical com as crianças, a Ivone e o Armandinho estarão ministrando uma aula para as nossas crianças. Que bom, o domingo precisa ser assim, precisa ser o dia do Senhor, tanto para os adultos quanto para as crianças. Nós louvamos a Deus porque a igreja tem estado preocupada em dar essa assistência, edificar os adultos, mas também não se esquecer das crianças. Porque esses dias um pai me disse: pastor, está tão difícil, ele gostava tanto daquela mensagem que ele ouvia domingo, fazia tão bem aquela mensagem para ele durante a semana, um pai falando a respeito de um filho que vem na escola dominical. Ele falou assim: eu falo, eu oro e tal, mas aquela mensagem de domingo fazia diferença na vida dele, porque era contada pela professora junto com os amiguinhos. Então nós queremos trazer de volta essa escola dominical das crianças, todos os domingos, para que as crianças possam aprender da palavra, continuar aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus, agora pela online, né? Escola Bíblica Online da IPI de Agudos para as crianças também. Então, você, papai, mamãe, né? Sabe que tem alguma família que tem criança, que está em casa, no domingo você vai ter um trabalho especial para as crianças. Todos os domingos teremos uma participação, né, na Escola Dominical para as crianças. E o desafio, nós não temos feito essa interatividade, né, pelo Facebook, os irmãos mandando mensagem, fazendo perguntas, né, mas com as crianças o objetivo é exatamente esse, que as crianças estejam entrando na página do Facebook da igreja, mandando mensagem, fazendo pergunta e participando, né? Será uma coisa assim, bem dinâmica, com as crianças mesmo. O Armandinho, no momento oportuno, claro, no momento oportuno, só viu o Armandinho, ele vai fazer uma bagunça com vocês aí na sua casa, né? É lógico, a bagunça agora não vai ser que nem igreja, vai ser na sua casa, mas ele vai fazer uma santa bagunça aí na sua casa também, no momento de louvor, adoração, brincadeiras, né? Para que seja algo que possa relembrar você da escola dominical, de como é gostoso aprender do Senhor, como a palavra do Senhor nosso Deus é como é o que ela diz ser mesmo desde a mais tenra criança. O salmista diz, né, que ela é mais doce que o mel e o destilar dos seus favos, né, que você possa sentir a doçura da palavra do Senhor. E para nós iniciarmos nossa escola dominical, eu quero ler para você o Salmo de número 133 e o 134. Já adentrei a sua casa, já dei um bom dia para você, não vou tomar aquele café com você porque não dá online, mas que você possa agora se alimentar comigo da palavra do Senhor, nosso Deus. Diz assim: ó, como é bom e agradável ver unidos os irmãos. O Salmo 133, como é gostoso esse momento nosso de comunhão. Distanciamento, distante, mas eu dentro da sua casa e você comigo lendo a palavra do Senhor nosso Deus. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E o 134 diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, desde agora e para sempre. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da manhã, nas horas do dia. Erga suas mãos neste momento em louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Bendiga o Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia já se renovou sobre a sua vida nesta manhã. E que de Sião, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac e de Jacó, seja o Deus abençoador na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar mais uma vez, Senhor Deus, na Tua presença, junto com os nossos irmãos, Senhor, nos colocando, Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nos curvando, Deus, ante os Teus pés, como fez Maria, para aprender do Senhor, nos curvando aos Teus pés, como fizeram os discípulos, Pai, sempre querendo aprender mais e mais do Senhor, e eles foram edificados através da Sua palavra, Deus. Edifica-nos também, Senhor, nesta manhã, como o Senhor edificou, como o Senhor preparou
como o Senhor orientou, como o Senhor deu conhecimento, como o Senhor deu sabedoria, como o Senhor, ó Deus, enviou os seus discípulos, Senhor, preparados, Senhor, para fazer a tua obra. Nós queremos também, Senhor, nos sentir, ó Deus, preparados para levar esta mensagem de salvação, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor, em que as pessoas estão com medo de serem infectadas pela doença do Covid, Senhor. Nesse tempo tão difícil em que, ó Pai, muitas pessoas perderam seus entes queridos, nesse tempo tão difícil, Pai, em que os hospitais não comportam mais receber pessoas, mas é nesse tempo, Deus, que nós queremos que o Senhor nos dê da sua palavra, Senhor. Dessa palavra, Senhor, meu Deus, que gera vida e vida em abundância, Senhor. Dessa palavra, Senhor, meu Deus, que traz vida e vida eterna, Senhor. Dessa palavra, Senhor, meu Deus, que na autoridade não são do Teu Santo Espírito, é a palavra que traz cura, Senhor. É a palavra, Senhor, meu Deus, que faz cessar toda e qualquer obra do inimigo, como essa pandemia, a qual nós já repreendemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, prepara-nos, Senhor, para que sejamos mensageiros Teus, Senhor, proclamadores dessa boa nova neste tempo de dificuldade, Pai. Nós oramos, Deus, pedindo que seja assim, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor, e para que, ó Deus, haja paz na terra, Senhor, haja paz no coração das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o príncipe da paz. E nós oramos a Deus em nome do príncipe da paz, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Fazendo essa declaração de confiança no Senhor, fazendo essa declaração do poder de Deus, nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus aqui com o nosso irmão Armando, que hoje ele está aqui, hoje ele veio, hoje ele não partou. Vamos louvar ao Senhor, Armando. Qual? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos cantar o 65. Então se verá. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aleluia. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai no Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai no Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai no Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por isso você tem que estar preparado. Porque é como um relâmpago, que dá aquele susto, aquele trovão, que dá aquele susto e de uma hora para outra já aconteceu. Então, que você possa se preparar. E como é que você se prepara?
ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, se edificando através da palavra do Senhor nosso Deus, buscando ao Senhor nosso Deus, se entregando ao Senhor nosso Deus e vivendo a cada dia a palavra do Senhor nosso Deus, essa palavra de vitória, essa palavra de bênção. 79, Cabo da Nau. Solta o cabo da nau aí, então. Cadê o Marcão? Marcão que gosta, solta o cabo da nau. A Sônia. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Tu forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, ele sempre te vê. E em ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem mar, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Aleluia. Quando a mão do Senhor o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glórias a Deus. Segurança nossa é no Senhor, que é o Deus da nossa salvação e que é o Deus que está sempre conosco, que segura na nossa mão e nos leva
a sobrepor todas e quaisquer tempestades, todos e quaisquer momentos difíceis. O Senhor nos conduz em vitória sempre. Amém? 225, Divino Companheiro. Aleluia. Ô, seu Ivo, 225. Aí, Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Dona Dalva, também, vamos lá, solta a voz aí. Eis que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Aleluia, glórias a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Ó Deus Todo-Poderoso, Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. todos aqueles que amam louvar o Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Todos os irmãos que amam esse louvor, né? Que você tenha cantado e colocado o seu coração neste momento de adoração, para que o Senhor possa estar com você, permanecer com você, sempre em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo retorno do Armando, Senhor meu Deus, aqui junto conosco, a Marli, Senhor, e que o Senhor continue a sustentá-los com a sua graça e misericórdia, porque são nossos companheiros, Senhor meu Deus, de ministério aqui na igreja, e que o Senhor, meu Deus, sustente sempre. Abençoa, Senhor, meu Deus, ó Pai, todo louvor que é entoado, Senhor, meu Deus, neste local, Senhor, porque é sempre entoado tão somente com o objetivo de louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que ele chegue dentro das casas a cada vez mais, Senhor, de forma vibrante na ação do Teu Santo Espírito, que contagiem, ó Deus, emocional e espiritualmente os nossos irmãos, Pai, para que eles se sintam, ó Deus, aconchegados debaixo da Sua graça e sintam, ó Deus, desejo de louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. Eu oro, ó Deus, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Edu, Armandinho, até daqui a pouco no louvor com as crianças, hein? Amados irmãos, nosso tema de hoje é a promessa da presença do Deus conosco. A promessa da presença do Deus Emanuel. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos, nosso texto básico é apenas um versículo. O versículo em que Jesus falou aos seus discípulos quando ele os enviou depois de ter ressuscitado. Lá em Mateus capítulo 28, o verso de número 20. Mateus 28, 20.
Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou repetir a segunda parte deste versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, Deus prometeu a sua presença para estar conosco todos os dias. Esta é mais uma das gloriosas promessas do Senhor para a nossa vida, enquanto estamos vivendo aqui sobre a face da terra e aguardando a volta de Jesus. Sabendo que nós não estamos sozinhos e que Ele está conosco e está sempre conosco. Lembrando do ensinamento da palavra que sem Ele nós nada podemos fazer. Mas estando com o Senhor, nós dizemos como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse cântico que nós acabamos de entoar, o Divino Companheiro, ele foi composto pelo nosso amado irmão, né, que já está na glória, Luiz de Carvalho. Foi ele que compôs esse louvor ao Senhor, nosso Deus. Divino Companheiro, sua presença eu sinto logo ao transitar, pois dissipaste toda sombra e eu já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me, Senhor, até chegar. Chegar onde nós precisamos chegar sobre a face da terra e chegar também na eternidade com o Senhor, nosso Deus, para recebermos essa herança. Nós nem precisamos dizer, né, vem, Senhor, nem precisamos pedir, ó Senhor, vem estar comigo, porque Ele já está conosco. Ele prometeu e Ele cumpre, Ele está conosco. É só nós abrirmos o nosso coração e fazemos como o próprio Jesus disse: olha, vai lá, entra lá no teu quarto em secreto e você vai conversar com Deus, porque Ele está sempre presente, querendo nos ouvir, querendo falar conosco, insistindo conosco, aguardando que nós nos apresentemos a Ele com o nosso coração aberto e Ele possa, como diz o cântico, fazer morada na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, porque é o lugar que Deus escolheu morar. Você pode entender isso? Deus escolheu morar. Ele mora no céu. Mas aqui na terra Ele escolheu morar no seu coração. O seu coração aqui é a morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos bonitos. Por melhor que seja a arquitetura, Deus não habita ali. Quando Jesus olhou para o templo de Jerusalém, Ele previu que ele seria destruído e ele disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 o templo foi destruído. Mas Deus não estava dentro do templo de Jerusalém. Deus está dentro do seu coração. Deus habita a sua vida. Deus está constantemente com você. A sua presença é com você. Você precisa ter isto em mente, porque não é ensinamento meu, é palavra de Deus. Nós vamos citar aqui os versículos que nos ajudam a afirmarmos nessa compreensão. E você precisa caminhar desta forma, sabendo que Deus habita o seu coração.
templos são bonitos, mas Deus escolheu morar no seu coração. Deus escolheu habitar a sua vida. E eu quero compartilhar com você 3 coisas a respeito da presença, dessa promessa de Deus habitando conosco. A primeira delas, amados irmãos, é a certeza. A primeira delas é a certeza da sua presença conosco. Podemos ter certeza de que Deus está conosco. Não é algo que eu vou falar para você, olha, eu tive uma experiência essa madrugada, quando estava fazendo o meu horário de oração, no movimento nacional de oração. Eu tive sim uma experiência gloriosa com Deus nessa madrugada, durante um momento de oração. Daquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Deus colocou na minha mente, daquilo que Deus me levou a meditar nesse tempo, né? Eu tive uma experiência muito gloriosa com Deus. Mas essa foi a minha experiência, porque Deus habita a minha vida, mas Deus habita também a sua vida, e você deve ter e procurar ter essa experiência cotidiana com esse Deus que está sempre presente, e você tem certeza que Ele está presente. Eu tive certeza que Ele esteve presente comigo essa madrugada enquanto eu orava. Eu tenho certeza que Ele está presente aqui neste lugar. Não porque eu quero ou porque eu acho, mas porque Ele disse: eis que estou convosco. Jesus está conosco. Você pode dizer comigo? Jesus está comigo. Jesus está conosco na minha casa. Jesus está com o seu povo. Ele é o Deus Emanuel, lá em Mateus 1:23, né? Que significa exatamente Deus conosco. Nós não precisamos orar e dizer, ó Senhor, venha sobre nós, porque Ele já está. Nós temos que apenas abrir o nosso coração e dizer, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, recebe-me na Tua presença, fala comigo, recebe o meu louvor, a minha adoração, porque o Senhor já está aqui. Não porque eu quero, mas porque o Senhor prometeu lá em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco. Jesus está sempre conosco. E a sua presença, amados irmãos, é uma presença assim pessoal. É uma presença pessoal. E cada um tem uma experiência diferente com Deus, com o nosso Deus. Porque Ele é pessoal. E Ele fala conosco de maneira bem pessoal. Ele age conosco de maneira bem pessoal, de forma que nós entendamos que Ele é o Senhor. Que Ele está conosco, a sua presença é algo que nós podemos sentir no nosso dia a dia. E Ele está conosco, amados irmãos, por intermédio da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. E quem prometeu o Espírito Santo de Deus não foram os discípulos. Quem prometeu o Espírito Santo de Deus foi Jesus, que disse para os discípulos: vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter sempre a minha presença. E como é que Ele fez isso? Lá em João capítulo 14, o verso 16 ao 18, Jesus disse para os seus discípulos, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É a palavra do Senhor. Jesus dizendo, vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo de Deus, Ele vai habitar com vocês. Vocês não se sentirão sós, porque Ele estará com você. Mas o mundo não vai receber, o mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus, mas você pode, porque você foi escolhido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, entregou a sua vida pelo Senhor, e você se tornou habitação do Senhor nosso Deus. Jesus esteve com os discípulos e Ele foi levado aos céus. Mas em Atos 2, o Espírito Santo de Deus veio para estar conosco no lugar de Jesus e representar Jesus, a presença de Jesus nas nossas vidas. Jesus, Ele está sempre presente dentro de nós. 1 Coríntios 13:16.
Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Deus habita o meu coração, habita o seu coração. Todo cristão convertido, né, quando ele aceitou Jesus, ele foi batizado, ele entregou a sua vida para Jesus, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, já vem morar nele. Muitas pessoas costumam falar a respeito do batismo com o Espírito Santo de Deus, né? Mas o batismo com o Espírito Santo de Deus é o fato de você receber o Espírito Santo de Deus. E aí então existem as manifestações dos dons. Mas você que recebeu Jesus, o Espírito Santo de Deus já habita a sua vida. Você já está batizado com o Espírito Santo de Deus. E lá no verso de número 1, versículo 13 de Efésios 1:13, Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Depois que você creu, depois que você entregou a sua vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem a chancela. Sabe qual é a chancela que você pertence a Deus? Né? Assim como, né, os animais têm uma marca, né, do seu dono. Né? Assim como um livro, uma mercadoria tem a marca do seu produtor, de onde ele veio e a quem ela pertence, né? Onde está a sua origem. Assim nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso selo, o selo da promessa. Nós estamos selados com o selo do Espírito Santo de Deus, e é aí que nós nos identificamos que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8:9, Paulo diz: vós não estáis na carne, pois o Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Você tem o selo do Espírito Santo, você pertence a Deus, e Deus está em você, e você sente essa presença constante do Senhor na sua vida. E é muito interessante, amados irmãos, esse sentimento da presença de Cristo Jesus, de Deus na nossa vida, que o salmista ele sente tanto a presença de Deus, e ele tem esse conhecimento tão grande da presença do Senhor nosso Deus. O Salmo de número 139, do verso 7 ao verso de número 12, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são uma mesma coisa. Então você tem ideia de que o Senhor está em todo lugar, em todos os momentos, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Esse é o nosso Deus. Por isso nós temos certeza da sua presença. E não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como nos ausentarmos da presença do Senhor. Não há dúvidas ou incertezas, amados irmãos. Jesus está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Esse é um fato consumado. Nós temos certeza da presença de Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Amém? Você pode afirmar isso? Eu tenho certeza de que Jesus está sempre comigo. Ele não deixa o meu barco de forma nenhuma. Ele cuida de mim. A segunda coisa que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã é que nós podemos perceber a constância da presença de Deus. É uma presença constante nas nossas vidas, né? Nós temos a certeza da presença, né, que Ele está conosco, e é uma presença constante. Ele não nos deixa em momento algum. O texto que nós lemos, Mateus 28:20, ele diz: estou convosco todos os dias. Então, todos os dias, até a consumação do século. O dia tem 24 horas e Ele está conosco 24 horas por dia. É constante essa presença do Senhor nosso Deus.
É importante destacar, amados irmãos, que essa presença de Jesus, ela é conosco quando ele enviou, né, a comissão, a grande comissão, na tarefa missionária para a igreja de pregar o evangelho, né? Quando diz lá, portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, né? Esse texto de Mateus, capítulo 19, que antecedeu aqui, né? Esse ide, amados irmãos, não é o ide e se esquece, não, é o indo. Indo, sempre indo você vai pregando o evangelho, indo você vai tendo a certeza de que Deus está conosco. Fazei discípulos é o único imperativo da grande comissão, amados irmãos. Nós devemos ir e fazer discípulos. E sabemos que para alguém ser convertido, para alguém reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, é necessária a presença do Espírito Santo de Deus, né? Lá em João 16:8 ele diz assim, né? Que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo de Deus convence o pecador do seu pecado. Portanto, nós vamos sair, né, como missionários, como pregadores da palavra do Senhor nosso Deus, como evangelistas, né? Mas vamos ter sempre a certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco, porque se Ele não estiver conosco, não haverá fruto, não haverá conversão. Mas essa constância do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso ensinar, no nosso falar, que convence o pecador do seu pecado. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o pecador do seu pecado. Se você estiver orando por alguém, creia que essa pessoa vai se converter, mas somente quando ela for tocada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver um exemplo do apóstolo Paulo. Deus estava com a igreja, Deus caminhava com a igreja, e Deus já caminhava com o apóstolo Paulo e ele não sabia. E teve um dia em que ele saiu para perseguir os cristãos e ele tem um encontro com o Senhor. Aí então ele reconhece: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor diz: eu sou a quem tu persegues, Paulo. E ele cai do cavalo, fica cego, e depois ele tem um encontro com o Senhor e entrega a sua vida para Jesus. E se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho aos gentios. Não foi obra dos irmãos da igreja, os irmãos só estavam orando. Foi obra do Espírito Santo de Deus de convencer, né? De convencer e de converter um homem com tantas convicções como o apóstolo Paulo. Veja que ele era um homem de convicção, né? Porque olha, ele perseguiu os cristãos. Depois que ele aceitou o evangelho, ele aceitou corpo e alma mesmo. Se entregou mesmo, ao ponto de ele dizer: já não sou eu mais quem vivo. Já não é o Paulo que vive mais aqui. É Jesus que vive aqui e eu vou pregar o evangelho de Cristo Jesus. E foi e morreu, deu a sua vida por esse evangelho. Mas porque ele não foi convencido por homens. Ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e convertido através da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Por isso ele viveu dessa forma. Temos que entender isso, amados. E quando nós somos enviados, você não é enviado sozinho. Eu não sou enviado sozinho. Nós somos enviados através da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Porque senão a nossa mensagem vai ser uma mensagem como qualquer outra. O que faz a diferença é a companhia de Jesus. E como ele disse, até o final dos tempos. Até que ele volte para buscar a sua igreja. Lá no Salmo 23, o salmo que nós amamos muito, né? O final dele do Salmo 23, lá no versículo 6, diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É a constância da presença de Deus na nossa vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é, até o fim do mundo. A presença do Senhor será constante nas nossas vidas. Creia nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha certeza dessa presença. Tenha certeza da constância dessa presença na sua vida.
E amados, por último aqui, nós queremos compartilhar com os irmãos, né, que nós podemos sentir o poder da presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Terceiro ponto é o poder da presença de Cristo nas nossas vidas. Antes de garantir a sua presença conosco, lá em Mateus 28, verso 18, 2 versículos antes do que nós lemos, né? Está registrado assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu todo o poder. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E Ele nos escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu para ser templo do Espírito Santo de Deus, para ser morada do Senhor, o nosso Deus. E portanto, amados irmãos, Deus nos tem concedido desse seu poder para habitar em nós. Lá em João 10:18, fala a respeito do poder de Jesus. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade, Jesus dizendo, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ninguém atira de mim. Eu dou a minha vida. É o Senhor que dá vida. É o Senhor que ceifa a vida. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva Naim. Ele tem poder para dar vida. Ele tem poder para trazer a vida. E esse poder ele recebeu do Pai. Ele é poderoso. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para perdoar pecados. Lá em Mateus 9:6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus tem poder para perdoar pecados. E quando, amados irmãos, o pecado é perdoado, nós temos primeiro livre acesso ao Pai. E neste caso aqui, o pecado havia trazido a enfermidade para a vida dessa pessoa. O pecado é que tinha colocado na cama. E quantas pessoas que por causa do pecado não estão também doentes e enfermas? E quando eu falo a respeito de pecados, amados, eu não estou falando a respeito de um tipo de pecado, né? Nós estamos falando daquilo tudo que transgride a lei do Senhor nosso Deus, que é contrário à vontade do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas, por não receber o perdão para suas vidas, estão num leito de cama. Por não liberar perdão, estão doentes. E Jesus veio para perdoar pecados, Jesus veio para curar o ser humano. E quando Ele perdoa, Ele cura a alma, o espírito, cura o nosso corpo. Aquele que recebe do Senhor o perdão, ele está curado integralmente. Porque ele vai ser recebido lá na eternidade. E só Jesus tem o poder de perdoar pecados. E isso ele conquistou lá na cruz do Calvário, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poder para dar vida eterna, nós já falamos, nós vamos ler João 17:2. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus tem poder para nos conceder vida eterna. Não somente vida aqui sobre a face da terra, não somente vida no nosso dia a dia, mas vida eterna. Ele tem esse poder e Ele me concedeu, Ele te concedeu. Vida eterna. E por último, poder de julgar e também de condenar. João 5:27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. A presença de Cristo Jesus, amados irmãos, nos mostra esse poder que Ele tem. A presença de Cristo Jesus manifesta essa glória em que Ele tem.
E o poder da sua presença, amados irmãos, manifesta em nós, no nosso cotidiano, de algumas maneiras. Eu quero citar aqui algumas maneiras. Primeiro, esse poder se manifesta em nós, nos dando segurança. Nós nos sentimos protegidos debaixo desse poder de Deus. A presença de Deus significa segurança, significa proteção. O salmista diz: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Ele sempre socorreu os seus servos. Jacó estava sozinho, ao relento, fugindo do ódio de seu irmão. E o que acontece? Deus aparece ali a Jacó e fala com ele. Deus apareceu ali a Jacó, naquele momento, para lhe dar segurança, para lhe dar amparo, para dizer: Jacó, eu estou com você. E Deus aparece também no seu dia a dia para dizer: meu filho, siga em frente, eu estou com você. Não tenha medo, eu estou com você. Fique tranquilo, fique em paz, eu estou com você. Como ele fez com Jacó, e ele disse para Jacó: eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu o que tenho referido. Ele esteve com Jacó e falou assim: Jacó, eu vou guardar você, porque eu prometi, eu cumpro, Jacó. Então, que você se sinta seguro com o Senhor. Elias, ele se sentiu inseguro e foi levado mesmo pelo Senhor àquela caverna, E ele esteve ali, mas o Senhor falou com ele. Ele falou: Elias, sai da caverna. Sinta-se seguro, Elias, porque eu estou com você. E lá embaixo tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Desce lá e unge rei e vai fazer o teu ministério. Sinta-se seguro, Elias, para realizar a obra do Senhor, o nosso Deus. Assim também o Senhor quer nos dar essa segurança, quer que nós tenhamos esse sentimento de segurança através do seu poder e da sua glória. E é por isso que ele diz que ele é o bom pastor. Diz: olha, eu sou o bom pastor. Sinta-se seguro, Sinta segurança com o pastorado de Cristo, cuidar de Deus a sua vida. João 10, 27 a 29, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele é o nosso pastor. Nós ouvimos a sua voz e nos sentimos seguros no Senhor. Um texto maravilhoso que nós sempre estamos citando, E que os irmãos conhecem muito bem, lá do apóstolo Paulo, de Romanos 8, 38 e 39, Que Paulo, naquela convicção, naquela certeza da proteção, da segurança do Senhor na sua vida, ele diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar das mãos do Senhor, o nosso Deus. Que você sinta segurança debaixo da poderosa mão do Senhor, nosso Deus. Segunda coisa que eu quero comentar com você nesse tópico aqui do poder de Deus, é que através dessa presença gloriosa de Cristo Jesus, nós somos encorajados. Pelo poder de Deus, nós somos encorajados. A presença de Deus significa encorajamento para o cumprimento da missão. É através desse poder que nós somos encorajados, amados irmãos, a seguir em frente. Paulo, quando ele estava em Corinto, desanimado, pelo trabalho que realizava, as coisas estavam difíceis, Ele teve uma visão durante a noite. Ele teve uma visão da visitação do Senhor durante a noite, lá em Atos 18. E assim ele registrou:
Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Quanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo foi encorajado pelo Senhor. Paulo teve coragem de continuar anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. E essa palavra que nos encoraja no dia a dia, e que precisa nos encorajar no dia a dia, meu amado irmão, minha amada irmã, as lutas estão aí, Jesus já disse: nesse mundo tereis aflições, a pandemia está aí, o Covid está aí, mas você precisa receber dessa palavra e ser encorajado pelo Senhor no seu dia a dia. Paulo estava preso, mas ele recebeu uma mensagem. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23:11. O Senhor diz: coragem, Paulo. E o Senhor diz para você hoje, no seu poder, na sua glória: coragem, meu irmão. Porque foi o que ele disse também para Josué: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento eu lhes prometi, e eu serei contigo. Deuteronômio 31:23. Coragem, Josué. Josué 1:5. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Coragem, Josué. O Senhor também falou para Jeremias que Jeremias tivesse coragem. Jeremias 1:8, ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não fique com medo, seja encorajado pela palavra do Senhor nosso Deus, porque Ele está contigo, Ele habita com você, Ele está com você todos os dias. Que a palavra do Senhor possa lhe encorajar. Em terceiro lugar, que a palavra do Senhor nosso Deus possa trazer muito conforto para a sua vida. Nesse tempo de lutas, dificuldades, que a palavra do Senhor possa trazer muito conforto para a sua vida. Porque a presença do Senhor nosso Deus significa conforto na tribulação, conforto na dificuldade. O cristão está sempre entrando e saindo de tribulação. O cristão, ele nunca fica na tribulação. Ele entra e sai da tribulação, porque o Senhor o conforta, porque o Senhor o consola, porque o Senhor o anima. Lá em Isaías 41:10, Isaías diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel. É a palavra do Senhor nosso Deus, não é minha, amados irmãos. É o Senhor te dando conforto, é o Senhor te fortalecendo nesses dias. Outro texto também de Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Que o Senhor console e conforte você em todos os momentos. Que você não tenha medo das águas, como o povo atravessou a pé seco o mar, o Senhor te conduz. Que você não tenha medo do fogo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha de fogo ardente e saíram de lá. Que você seja consolado e confortado no Senhor. Quando o rei falou com os 13, eles disseram para o rei: rei, fica sabendo de uma coisa, nós estamos consolados pelo Senhor, fortalecidos no Senhor, estamos tranquilos. Porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Deus nos traz consolo, Deus nos traz conforto em todas as situações. E é por isso, amados irmãos, Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Somos, amados irmãos, confortados e consolados pelo Senhor. Sinta esse conforto, esse consolo na sua vida, porque é através dessa presença gloriosa do Senhor, poderosa do Senhor, que Ele nos dá também a sua direção. Nós precisamos de direção, amados irmãos, em todos os momentos da nossa vida, não é? O carro tem o volante, mas a direção que você vai é você que tem que dar a ele. Assim também é conosco. O mundo está aí, nós temos nossa mente e o nosso coração, mas Deus precisa dar a direção para nós. Muitos são os nossos planos, mas Deus é que controla todas as coisas. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, o nosso Deus. Porque é Ele que dá a direção certa para as nossas vidas. Só Ele pode dar essa direção certa para as nossas vidas. E Ele está sempre presente conosco para dar a direção correta para as nossas vidas. Quando o povo saiu para o deserto em busca da Canaã que tinha sido prometida a eles, Deus foi quem deu a direção. Eles tinham um caminho mais curto, eles tinham um caminho mais fácil, mas Deus decidiu o caminho que eles deveriam seguir no deserto. Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A nuvem simbolizava ali, amados irmãos, a presença orientadora do Senhor, que dava direção para eles. No verso Êxodo 40, 36, diz assim: olha só como era dada a direção para eles. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam. Eles entendiam que era momento de caminhar. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam. E esperavam até o dia em que ela se levantasse. Então era Deus dando a direção para o seu povo. E é Deus que nos dá direção também para o nosso dia a dia. Precisamos confiar sempre e buscar sempre a direção do Senhor para as nossas vidas. Isso nós recebemos através do quê, amados irmãos? Através da palavra do Senhor nosso Deus. Através da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando nós paramos para ler a palavra, é o Espírito Santo de Deus que precisa nos inspirar. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, é o Espírito Santo de Deus que precisa orar em nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ora em nós com gemidos inexprimíveis. Amados, a direção de Deus é tão importante para a nossa vida que nós deveríamos fazer como Moisés. Moisés, lá em Êxodo 33:15, ele disse para o Senhor assim, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Nós precisamos levantar todos os dias de manhã e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Mas se o Senhor não estiver comigo durante esse dia, eu não quero nem levantar da cama. Eu não quero sair daqui. Mas agora, se o Senhor for comigo, eu estou me levantando, eu estou indo. Em todas e quaisquer situações. Diga sempre isso, Senhor, eu quero a tua presença comigo. Porque a tua presença é que dá direção. É que diz aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo que eu tenho que falar. Aquilo que eu tenho que realizar. É o Senhor que tem que me dar essa direção. E essa direção, amados irmãos, vem no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Eu sei que
Até mesmo nós temos amigos, irmãos, pessoas que são boas conselheiras, pastores, né? Pastoras, presbíteros, presbíteras, né? Mas uma coisa que a gente precisa aprender é ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. Eu vou contar só uma experiência para os irmãos simples, né? Certa vez uma pessoa chegou e falou para mim: pastor, eu preciso falar com o senhor. E ela veio, nós conversamos. E ela expôs o momento em que ela estava passando, a sua luta, a sua dificuldade. E depois que ela expôs o que ela estava passando, ela disse: olha, eu me aconselhei com uma pessoa, serva do Senhor, conhecida minha até, e conversando com ela, ela disse para eu fazer assim, 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 assado. Aí eu olhei para ela e falei assim: o que é que Deus está dizendo para você fazer? Ah, eu sinto que eu devo fazer isto, isto e isto. Eu falei assim: então esquece o conselho de pessoas, esquece o conselho de homens e busque para a sua vida e tenha para a sua vida o conselho de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Às vezes nós colocamos pessoas no lugar de Deus na nossa vida, porque nos falta intimidade com Deus. E nós vamos buscar sempre em pessoas e ficamos dependentes de pessoas. Mas Jesus disse: olha, o Espírito Santo de Deus habita em vós e estará com vocês. Exatamente para nos dar a direção, exatamente para nos orientar. Você deve buscar pessoas para orar por você, para orar com você. Você deve buscar realmente conselhos da palavra do Senhor nosso Deus. Mas na hora de decidir, você tem que ter a certeza, como Moisés: Senhor, é a tua presença que me dá essa direção, porque se não for a tua presença, eu não quero sair, eu não quero fazer, eu não quero ir. Mas eu quero ir segundo a tua direção, segundo a tua orientação. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. O Espírito Santo de Deus é que te guia a toda verdade, não são homens. É o Espírito Santo de Deus que dá a direção para a sua vida. E quando ele dá essa direção para a sua vida, você sente paz no seu coração. Por isso é que a palavra nos ensina: seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração. Você vai fazer alguma coisa, você está em paz? Não, não estou em paz, então não faça. Mas se você vai fazer e você está em paz, é porque isso vem do Senhor. E Ele nos orienta por intermédio da sua palavra. Por isso nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra. Porque a palavra, amados, é o mapa da nossa vida. A palavra é o Waze da nossa vida. É ela que nos dirige, é ela que nos guia. A palavra é o Google da nossa vida. Pessoas buscam informações no Google direto, né? Para o cristão, a Bíblia é o seu Google. A Bíblia é o seu Waze. A Bíblia é o seu mapa. A Bíblia é a direção da sua vida e onde ele busca e por onde ele consegue chegar e atingir os alvos e os objetivos. E por último, amados irmãos, capacitação. Essa presença gloriosa do Senhor nosso Deus nos capacita. Porque hoje, neste mundo que nós estamos vendo, como é insistido para que as pessoas tenham capacitação. Até outro dia, alguém postou uma frase assim, né? Dê emprego para a pessoa e treine, porque está difícil de encontrar pessoas treinadas. Você não vai encontrar alguém preparado. Porque todos estão querendo as pessoas que estejam capacitadas, que estejam preparadas. E a presença de Deus significa capacitação para as nossas vidas. Deus nos capacita para toda boa obra. Sem o poder de Deus, nós não podemos realizar nada, amados irmãos, espiritualmente. Lá em Zacarias 4:6, Zacarias diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, uma outra tradução diz nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito.
É pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer, não, porque agora eu vou fazer, não, porque agora eu vou conseguir. Pelo Espírito Santo de Deus, você tem a melhor capacitação possível. Você tem a capacitação que você precisa. Eu me lembro que, até ontem eu testemunhei, quando eu fui procurar um emprego no Bradesco, a propósito de servir ao Senhor nosso Deus, eu fui. Mas eu fui crendo na capacitação de Deus para a minha vida. Eu me preparei dentro do meu limite, eu me preparei. Mas eu fui na esperança da capacitação. E Deus me capacitou para receber aquilo que Ele tinha preparado para a minha vida. Nós fazemos a nossa parte. E Deus faz a parte dele. Creia. Busque no Senhor capacitação para todas as coisas na sua vida. Tudo que você for fazer, busque a direção e a capacitação do Senhor nosso Deus para a sua vida. Os Deus capacitou com a sua presença poderosa através do Espírito Santo de Deus a sua igreja. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Mas essa capacitação veio de onde? Do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque essa igreja recebeu capacitação, e eles saíram, e eles foram, e eles anunciaram, e eles morreram por causa dessa palavra, e eles falaram diante de autoridades, que ficaram admiradas como eles pregavam, como eles ensinavam, porque eles receberam a capacitação do Espírito Santo de Deus. Muito é o conhecimento do homem, a sabedoria do homem, mas melhor é a capacitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o poder que transforma o caráter do cristão, que muda a vida do cristão. É por intermédio do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, que o cristão vence o pecado, vence as tentações. É por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, que nós vencemos as lutas, as dificuldades, as nossas limitações, o pecado que nos assedia. Como diz Pedro, olha, o pecado está ao vosso derredor, o diabo está lá ao vosso derredor, procurando quem possa tragar. Como vou vencê-lo? Como posso vencê-lo? Na capacitação do Espírito Santo de Deus. E a capacitação do Espírito Santo de Deus é através da sua palavra, que Jesus disse para o diabo lá no deserto. Jesus disse, está escrito e está escrito. Lá em Gálatas 5,16, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Qual é a saída? Andar no Espírito. Não é? Ter a capacitação do Espírito para vencer as lutas e as dificuldades, por maior que elas sejam. Quem te dá isso? O Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3,18, para nós concluirmos. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados. Não é? Você é transformado de glória em glória, recebendo do Senhor segurança do Senhor, sendo encorajado pelo Senhor, recebendo conforto do Senhor, recebendo direção do Senhor e recebendo capacitação do Senhor para a sua vida. Que Deus lhe abençoe nesta manhã de escola dominical. Que você receba dessa promessa da presença de Deus. Que você tenha certeza da presença de Deus. Que você perceba a constância da presença de Deus na sua vida. Que você sinta esse poder de Deus. Esse poder de Deus que tirou Bartimeu cego lá da beira do caminho. E ele gritou: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim.
e ele foi curado. E esse poder de Deus, que tirou Zaqueu de cima da árvore e fez dele um servo do Senhor, lhe alcance também nesta manhã, e que você se sinta alcançado pelo Senhor. E que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a bênção araônica, a bênção sacerdotal, lá de Números 6, 27, e também a bênção apostólica, lá de 2 Coríntios 13, 13. É com essa bênção que eu quero abençoar você nesta manhã. E tem uma bênção que reflete muito bem isso aqui que nós meditamos e aprendemos nesta manhã, né? Sei que a sua cabeça está cheia, está borbulhando de coisas, né, que nós falamos nesta manhã, mas que o seu coração se enche da graça do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de abençoar a sua vida com esta bênção. Que o Senhor esteja à sua frente para lhe mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja do seu lado para te abraçar e te proteger nos momentos difíceis. Que o Senhor esteja atrás de você para impedir que homens maus e perversos e que o inimigo te arme ciladas traiçoeiras. Que o Senhor esteja dentro de você para lhe consolar quando você estiver triste. Que o Senhor esteja sobre você, acima de você, para lhe abençoar sempre e você sentir sempre a mão gloriosa de Deus sobre a sua vida. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda a casa de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Amados, eu quero orar agora, por último, pela salva, e em seguida nós vamos estar abrindo espaço aqui para a escola dominical com as crianças. Esta noite, como eu já disse para os irmãos, eu fiquei um tempo orando pelo Movimento Nacional de Oração. E aquilo que Deus colocou no meu coração, eu compartilho ele no grupo. Tenha uma experiência gostosa com o Senhor. Seja desafiado a orar. E separe um tempo para você conversar com Deus. É muito bom conversar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu coloco agora no teu altar, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que colocaram seus pedidos aqui. Ó Deus, são pedidos que eu não conheço, que eu não sei, mas o Senhor conhece cada um deles e o Senhor sabe de cada um deles. Por isso eu quero agora, Senhor, pedir que o Senhor estenda a sua mão, Pai, e tenha misericórdia de nós. Ouça, ó Deus, nosso clamor e visite cada um desses pedidos. Os pedidos também, Senhor, que se encontram, Pai, lá no grupo da igreja, os pedidos se encontram, Deus, lá no grupo Movimento Nacional de Oração, Senhor. Pedidos, ó Deus, que vêm do mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor esteja visitando nesse tempo de pandemia, que o Senhor manifeste a sua graça e o seu amor, que o Senhor manifeste, ó Deus, a sua misericórdia e abençoe cada um desses pedidos, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus, Senhor. Também, ó Deus, eu quero clamar e quero orar, Senhor, meu Deus, repreendendo o avanço dessa pandemia, Senhor, o avanço do coronavírus, Pai. Ó Deus, assim como o Senhor cessou as 10 pragas que o Senhor havia enviado no Egito, o Senhor possa também estender, Senhor meu Deus, a sua mão e cessar, Senhor meu Deus, essa praga que nos aflige neste tempo em que nós estamos vivendo. Porque só o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Estende a tua mão, Senhor, e faz recuar, Senhor, o avanço dessa pandemia, Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, orar, Senhor, como Ezequiel orou, Senhor, meu Deus, lá no capítulo 37. Quando o Senhor deu ordem a ele
para que ele clamasse para que o vento viesse dos 4 cantos da terra e soprasse, Senhor, sobre aqueles ossos que estavam ali secos, para que eles fossem vivificados. Ó Deus, nós clamamos aqui nesta manhã, Senhor. Sopra, Pai. Sopra, Senhor, meu Deus, os 4 ventos dos 4 cantos desta terra, Senhor. Sopra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. E visita, Senhor, meu Deus, cada leito, Senhor. E visita, Senhor, meu Deus, cada pessoa que está doente, Pai. E traz, Senhor, meu Deus, cura, Senhor. E traz, Senhor, meu Deus, saúde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que Tu és um Deus de milagres, Senhor. E por nós te pedimos, Senhor, sopra, Senhor, sobre cada pessoa que está doente, Senhor. E que venha cura, Senhor, para os seus pulmões. Cura, Senhor, meu Deus, para os seus corações. Cura, Senhor, meu Deus, para o seu físico, Senhor. E cura, Senhor, meu Deus, para as suas almas. Em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, esteja levantando, Senhor, um grande exército, Pai. Um grande exército de homens e mulheres que estarão testemunhando daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram lá no hospital, da Tua ação gloriosa e poderosa, Senhor, trazendo a eles, Senhor, o sopro da vida, através da ação gloriosa do Teu Santo Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, renova as forças, o ânimo daqueles que estão trabalhando para cuidar dessas pessoas, Senhor. Nós oramos abençoando essas vidas com este renovo, Pai, com esta força, Senhor, com esta graça maravilhosa que o Senhor nos traz através de Cristo Jesus, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, é que nós oramos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Escola Dominical com as crianças e depois às 19 horas, o nosso culto. Um forte abraço para você, que Deus continue a abençoar a sua vida poderosamente, em o nome de Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Fique com Deus, um bom domingo. Não se esqueça, hoje é o dia do Senhor. Que você invista seu tempo na causa do Senhor. Amém? Fique com Deus.